Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo sobre autoconhecimento. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar sobre isso, mas é uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque isso está muito presente na minha vida ultimamente. Eu coloquei como meta de vida, né, me colocar como prioridade, me conhecer, me entender, saber as minhas vontades e eu mesma me controlar e controlar a minha vida. Sempre de forma saudável, em paz, tomando decisões, às vezes errando, mas tudo em paz, sabe? Tudo com muita consciência. Então eu tenho colocado isso como uma meta na minha vida e eu quero compartilhar com vocês tudo que eu tô aprendendo com isso. Bom, claro que eu cheguei a muitas conclusões em terapia e quase 100% dessas mudanças que eu tô implementando na minha vida partiram da terapia, então eu já começo o vídeo indicando terapia para todo mundo. Porque é uma coisa que, por mais que você não tenha um grande problema, não tenha algo muito sério para resolver, você fazer terapia frequentemente, conversar sobre suas questões, seus medos, suas inseguranças, coisas que te desagradaram, coisas que alguém falou, tudo isso, a pessoa que tá ali para te ouvir já é formada, preparada, estudou para conseguir te ajudar a se entender, a colocar no caminho certo. Bom, então em terapia, vou resumir brevemente, né? Tentar fazer um bom resumo aqui. Eu andei descobrindo recentemente que basicamente a principal coisa que causa todas as minhas inseguranças, todos os meus bloqueios, tudo de ruim, vamos dizer assim, que eu tenho que resolver ainda, né, na minha personalidade, na minha vida e tudo mais, é causado muito pelo meu medo sobre o que os outros pensam de mim. E é muito vago falar isso, né? Parece que a gente entende quando eu falo isso, parece que é claro, mas não é tão claro assim. Essa questão da gente estar preocupado com o que os outros vão pensar, isso molda o nosso comportamento de uma forma tão enraizada e tão subconsciente que a gente às vezes faz muitas coisas que a gente não quer fazer, toma atitudes que não são boas pra gente, que não vai fazer a gente feliz. E a gente se convence de que vai. Então a gente permite que a opinião dos outros sobre a gente molde a nossa opinião sobre a gente. E isso é muito perigoso, porque muitas vezes a gente se convence de que a gente quer alguma coisa, mas a gente só acha que quer aquilo porque alguém disse que a gente deveria querer, ou porque a maioria quer, ou porque a gente deveria querer, segundo a opinião das pessoas. Então é muito complicada essa questão. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada à justiça, sabe? Desde criança, eu sempre fiquei muito incomodada, muito irritada e abalada quando acontecia algum tipo de injustiça. Então, a morte, para mim, a pior coisa que poderia existir era uma pessoa me acusar de algo que eu não tinha feito. Era uma pessoa não interpretar direito o que eu estava falando, me entender errado, inventar algo sobre mim, mentir sobre mim, falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz, falar que a minha intenção foi uma sendo que não foi. Desde criança, isso foi uma questão muito séria pra mim, justiça, sabe? Sempre que eu gravo um vídeo, por exemplo, sobre um assunto, e eu tenho uma boa intenção gravando aquele vídeo, né? Às vezes eu tô falando sobre... Quando eu gravo um vídeo sobre espiritismo, por exemplo, e coisas desse tipo, ou sobre o trabalho no Japão e tal. Eu queria passar uma mensagem, eu tinha uma intenção com aquela mensagem, eu tinha certeza absoluta da veracidade da mensagem e da importância dela. Então, às vezes eu tava falando sobre uma realidade no Japão e vinha alguém nos comentários e falava que era mentira. Vinha alguém nos comentários e falava que eu tava inventando, que eu tava exagerando. E isso sempre foi o que pegou mais pra mim. Essa vontade de rebater um comentário, de me explicar, ela vinha da aversão à injustiça que eu tenho, sabe? Então eu pensava, não é verdade o que essa pessoa tá falando, eu preciso. Às vezes eu me explicava, por mais que eu não goste de me explicar, eu precisava me explicar pra provar pra pessoa que ela não tava certa. Só que tem um grande porém aí. Muita gente sente essa necessidade, né? Porque quem que gosta de injustiça, não é mesmo? Só que muitas vezes as pessoas que atacam a gente, eu tô usando o exemplo do YouTube porque é o momento em que as pessoas me atacam, né, principalmente, que isso é muito visível. Mas quando as pessoas me atacam, me xingam, me julgam, me criticam em um comentário de um vídeo, por exemplo, eu não devo, na verdade, me importar tanto com o que ela tá falando, porque aquela pessoa não me conhece. Então, até pessoas próximas que possam julgar a gente, né? Às vezes tem gente que é julgada por pessoas da família, por amigos, por pessoas próximas e tal. A pessoa pode passar uma vida com você, ela não sabe o que você tá sentindo, o que tá no seu coração, o que te leva a fazer as coisas. Então, por exemplo, muita gente via os meus vídeos falando sobre como era no Japão, mas ninguém estava no meu lugar, passando exatamente por tudo aquilo com a cabeça que eu estava na época. Por isso que eu sempre falo, você tem que ser gentil com as pessoas porque você não sabe o que elas estão passando.
A gente deveria partir desse princípio, né? Gentileza, educação, respeito com as pessoas deveria ser algo, sei lá, básico, né? Requisito básico para tudo, mas não é. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, se você, como eu, é o tipo de pessoa que tende a se importar demais com a opinião das pessoas, eu tô fazendo esse vídeo primeiro pra gente dar as mãos e segundo pra compartilhar com vocês o que eu tenho feito em relação a isso pra ter mais paz, né? Porque não é uma coisa que a gente resolve do dia pra noite, não é uma coisa que sai da gente de uma hora pra outra. Então é importante a gente trabalhar isso dentro da gente e vamos fazer isso juntos. Vamos começar com uma frase clichê. Sabe quando falam que nem Jesus agradou a todos? Então, geralmente frases clichês são as mais verdades, porque quando uma coisa é muito repetida por ser verdade, ela vira um clichê, não é mesmo? Então, mais pura verdade. Não tem como agradar todo mundo. Você pode fazer um vídeo sobre a paz mundial. Vai ter gente que não vai gostar, que vai ou discordar do que você falou, ou não vai gostar da verdade que você está falando, ou simplesmente não vai com a sua cara. E sim, isso acontece muito. Às vezes a pessoa pode adorar o assunto, pode concordar, mas como é você que tá falando sobre ele, ela vai dar dislike, ou ela vai te xingar, ou ela não vai gostar, ou ela vai estar contra, ela vai te criticar de alguma forma porque ela não gosta de você. Então, infelizmente, isso é uma realidade. Então, o primeiro ponto é, a gente tem que ter a consciência de que a gente não vai agradar todo mundo. E foi muito difícil pra mim aceitar isso, porque eu penso, caramba, eu tenho uma intenção tão boa dentro de mim, eu tenho uma boa vontade, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer a caridade, eu quero ser boa, eu tenho a intenção tão boa e eu tento fazer isso com todo o meu coração da melhor forma possível, tanto os vídeos, quanto no dia a dia, quanto minhas relações com as pessoas, tudo, eu tento ser o meu melhor. E isso não é suficiente, né? Ninguém, pode ter certeza, gente, isso não vai ser suficiente, não vai agradar todo mundo mesmo assim. Então eu achava muito difícil, caramba, eu tô dando o meu melhor, eu tô fazendo o melhor que eu posso, com a melhor intenção do mundo, e tem gente me julgando, me xingando, me criticando, me atacando aqui. Então o primeiro passo é conseguir superar isso, sabe? Superar que alguém não vai gostar de você. E tudo bem, não tem problema. Não tem problema se alguém não gostar de você. Você não precisa que todas as pessoas gostem de você. E eu falava, caramba, eu sou uma pessoa mó legal. Por que essa pessoa não gosta de mim? Gente, cada pessoa tem os seus motivos, cada pessoa carrega uma bagagem diferente. E assim como a gente quer exigir que as pessoas entendam isso na gente, a gente tem que entender isso nos outros também. E as pessoas, elas não sabem exatamente pelo que você passou. Então é um pouco do que eu comentei agora há pouco, né? Às vezes as pessoas na ingenuidade, na imaturidade, ali, né, na ignorância delas, elas tendem a julgar o que elas estão vendo por fora, o que elas estão tendo como informação. Às vezes você falou 5 palavras, já foi julgada, mas as pessoas só têm aquelas 5 palavras como informação sobre você. Então ela vai usar como base aquilo ali que ela conhece e, infelizmente, não tem como a gente convencer essa pessoa de tudo que a gente é. Não dá pra gente sentar com ela e falar, vem aqui, querida, senta aqui do meu lado. Vou te contar a minha história. Mesmo contando a história, ela não vai entender por tudo que você passou, porque ela não é você. Então, a gente tem que parar de gastar tanta energia tentando convencer as pessoas do nosso valor. Quando você conhece o seu valor, e aí já entramos em autoconhecimento, que é, né, a nossa jornada pro resto da vida. Então, quando você se conhece, conhece suas intenções, os seus valores, principalmente o seu valor. Você sabe que você é uma pessoa de valor. Você sabe de todas as suas qualidades. Você sabe do motivo de você ter feito as coisas. Você sabe se respeitar, se entender, se portar, né? Se você se valoriza, não há nada que as pessoas possam falar sobre você que não seja verdade, que possa te atingir. Nossa, é o mundo perfeito, parece que é muito fácil. Claro que não é fácil, claro que às vezes atinge, claro que às vezes abala, mas o quanto mais rápido a gente se recupera desse abalo, mais mostra o nosso crescimento. Então, pode ser que chegue um ponto que a gente não vai se importar mais, né? Que a gente vai chegar lá, finalmente não vai se importar mais. Mas até lá a gente vai tentando, né? Então, claro, tudo que eu falo aqui pra vocês também é uma jornada que eu tô seguindo, sabe? São coisas que eu tô aprendendo, aplicando e tentando. Eu erro, eu falho, a gente não é perfeito, né? Mas a tentativa vale. Então, invista no seu autoconhecimento, invista em saber o que você é e se amar acima de tudo. Você pode amar seu cachorro, seu namorado, sua mãe, seu pai, seu marido, qualquer pessoa, mas você tem que se amar acima de tudo, porque só você se conhece, só você sabe o que você passou, só você sabe de verdade o seu valor. Então, quando você conhece isso, menos coisas te abalam. Então, fulano me odeia, fulano tá pensando que eu sou isso, tá me chamando de mimada, tá me xingando no YouTube, tá falando essa mentira, essa mentira, essa mentira.
a gente não vai conseguir agradar todo mundo, nem mudar a opinião de todo mundo sobre a gente. Então, a gente tem que estar muito seguro sobre o que a gente é. E trabalhar nisso, gente, é um esforço diário, sabe? É se olhar no espelho e falar, caramba, você é foda, sabe? Parece uma coisa de coaching, parece uma coisa de, nossa, né, autoajuda, mas não é. É você aprender a se amar, se gostar, se conhecer e se colocar como prioridade nas coisas. O mundo, gente, ele pode ser um lugar muito cruel, muito confuso. Às vezes a gente não sabe o que fazer, às vezes a gente se perde, às vezes a gente erra. E é uma montanha-russa, é uma coisa muito louca. Mas a gente não pode desistir de tentar. Eu sempre fui uma pessoa muito boazinha, sabe? É muito fácil me fazer de trouxa. Era, pelo menos, né? É muito fácil porque eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar se eu estivesse me impondo, se eu falasse minha opinião, eu sempre fui muito tímida, sempre me importei demais com a opinião dos outros, sempre quis agradar todo mundo, sempre quis que todo mundo gostasse de mim, e isso gera muita insatisfação. A gente começa a ser uma pessoa que a gente não é para agradar as pessoas, e essa mudança que eu tô sugerindo para vocês, de se impor, de se colocar em primeiro lugar, de fazer as coisas por você, vai desagradar muita gente. Pessoas vão se afastar, pessoas não vão gostar, pessoas vão te odiar, pessoas vão discordar, pessoas vão falar muitas coisas sobre você. Mas no final das contas, quem vai viver a sua vida e quem vai estar dentro da sua cabeça com a sua consciência é você. Quem vai te aturar pro resto da vida é você. Então você tem que estar tranquilo com a sua consciência, você tem que estar se respeitando, você tem que estar sabendo que você está cuidando bem de você mesmo, sabe? Isso é o que importa. Claro, a gente tem que ter empatia pelo próximo, tem que cuidar das pessoas à nossa volta, mas se a gente tá doente, se a gente não se cuida e não se conhece, não tem equilíbrio emocional, a gente não sabe o que a gente quer, se a gente não sabe os nossos limites, até onde eu aceito alguma coisa, até onde eu aguento alguma coisa, se a gente não consegue delimitar essas barreiras, ou pelo menos, né, começar a delimitar essas barreiras, as pessoas simplesmente fazem o que elas querem com a gente. E a gente não pode permitir isso, a gente tem que se cuidar, sabe? Se respeitar e se colocar em primeiro lugar. Teve várias palavras que eu repeti várias vezes aqui, mas se eu repetir é porque elas são importantes. Então, fico por aqui, já falei demais. Espero que vocês tenham entendido o meu recado. E vamos voltar ainda várias vezes com esses assuntos de autoconhecimento por aqui. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me segue lá no Instagram, que eu tô investindo bastante lá agora, meu tempo. @niaquinocabo. Um beijo e até o próximo vídeo.